Obrigado. Não tem problema. Buscamos sentir a presença de nossos irmãos, que nos apoiam tão carinho. Sentir, Senhor, imenso amor sobre nós. E diante dessa amorosidade tão grande, nós te agradecemos a acolhida. Te agradecemos, Senhor, todo o amparo que sempre dedicas a cada um de nós. Bendito seja o nosso nome, Senhor. Pedimos que nos envolva cada vez mais nessas energias de paz. Envolve-nos, Senhor, no teu mesmo. Fazer com que nossos ouvidos sejam ouvidos de ouvir, para que nós entendamos um pouquinho mais sobre o seu desejo, que possamos, Senhor, com muita coragem, muita dedicação, colocarmos sempre em prática todos os ensinamentos. Isso está faltando a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos ajudar. Abençoe esta noite, abençoe nosso irmão, esposa toda. E dai-nos uma noite de muita sabedoria. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas à medida em que nós soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque o nosso reino, o poder, a bondade e a glória da cruz. Está bem, damos a palavra ao nosso irmão Paulo. Fica à vontade para se apresentar, Paulo. Eu vou fazer isso. Boa noite. Que a paz do nosso querido mestre seja sempre em nossos corações, não é? E que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho dessa noite. Essa conversa nossa de hoje fala sobre um tema que está dentro das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas casas. É o tema da solidão. Por que solidão? Por que a solidão está tão presente hoje nas nossas casas, nas nossas vidas? Para começar, a solidão ela tem diversas possibilidades. A solidão não é uma coisa só. Apesar de ser uma palavra só, ela representa muitas coisas. Ela representa muitas possibilidades. A gente pode estar sozinho de diversas maneiras. A gente pode estar sozinho de uma maneira absolutamente particular. E a solidão, então, ela se constrói a partir do momento em que nós temos dificuldade de lidar com os nossos próprios momentos. O grande desafio da solidão é que a solidão, no fundo, não é a ausência de pessoas. A solidão, no fundo, é a ausência de nós mesmos. Quando nós estamos ausentes de nós mesmos, então nos sentimos sós. Para entendermos por que somos pessoas que nos sentimos assim, solitários, nós precisamos primeiro entender de onde vem essa carência de nós mesmos. Nosso processo de formação, ele se dá a partir do momento em que, dentro da barriga da mãe,
eu começo a construir uma identidade. Se vocês acham que a pessoa só tem identidade quando nasce, não. Nós começamos desde muito cedo, dentro da barriga da mãe, a construir uma percepção de identidade. Não é essa identidade que a gente sabe quem é você, o seu nome, você faz o que você quer da vida. Não é isso. Uma identidade diferente. É uma identidade onde eu sou aceito, eu não sou aceito, eu faço parte do quê, quem me recebe, quem não me recebe, de que maneira me recebe. Eu não tenho como raciocinar porque eu não tenho cérebro, mas eu tenho como sentir. E em sentindo, eu tenho como internalizar essa sensação. Então, se a gente pensa que neném não passa por esse processo, passa. A partir de 6 meses na barriga da mãe, eu já começo a ter a percepção de quem eu sou, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista das sensações. Ou seja, se alguém não gostar de mim, eu vou saber. Se a minha mãe não quiser que eu nasça, eu vou saber. Se eu tiver, de repente, com alguma dificuldade do ponto de vista de conflito com a minha mãe, eu vou saber. Porque isso é o que vai acontecer o tempo inteiro dentro da minha gestação. Eu sou um neném e eu estou em processo de gestação, vou sair um dia desse da barriga da mãe. Qual é a minha relação com a minha mãe? Minha relação é visceral. Eu faço parte dela. Minha mãe me protege. É minha mãe que me dá vida. É minha mãe que me dá proteção. Minha mãe que me alimenta. É minha mãe que me faz ficar vivo. E por isso eu dependo dela. Dependo fisicamente da minha mãe. E isso é bom, porque, de certa forma, em um determinado momento, quando eu começar a aparecer no mundo, alguém vai chegar e vai dizer, não, você não é essa pessoa. E quando é que eu sei isso? Quando alguém pega uma tesoura e corta aquele cordão umbilical no momento que eu nasci. No momento em que eu nasci, que cortaram esse cordão umbilical, eu nesse momento já não sou mais ligado fisicamente à minha mãe. Eu já estou apartado dela. E esse apartamento me traz algumas angústias. O problema é que quando eu nasço, alguém vem me dar uma palmada na bunda, logo quando eu chego. Então diz assim, olha, você vai ver o que você vai encontrar nesse mundo, tome logo uma palmada. É isso que eu recebo. E eu choro. Mas eu não tenho essa percepção ainda do bom e do mal de forma muito clara. Para mim é como o claro e o escuro. Para mim é como algo que dói ou não dói. Então não é uma racionalização de novo, não é. Mas a minha mãe, ela vai ficar perto de mim. E aí vocês devem se perguntar, por que eu tenho 2 orelhas? E a resposta é, para eu não cair, por causa do meu equilíbrio. Por que eu tenho o meu peito, a mãe, aqui, nesse lugar? É porque esse era o melhor lugar que a natureza encontrou de botar o peito? Não podia ser aqui, ou nas costas? Ele é aqui por quê? Porque observem vocês que já foram mães, ou que são mães, quando você pega o neném que você vai botar no colo, você vai amamentar, amamenta como? Assim. E você faz como? Assim. Então, essa proximidade do olho do neném com o seu olho mãe, está dizendo para ele que ele continua protegido, mesmo não estando na barriga. Ele precisa desse olhar. Ele precisa desse momento. E é por isso que quando o neném nasce, nos primeiros 15 minutos, ele precisa desse contato. A mãe precisa receber o neném, olhar para ele e ele se sentir. Ele tem que procurar um rosto. O rosto é o da mãe. Esse é o primeiro contato do menino, da criança com o mundo. Se esse menino for tirado da mãe e for colocado lá numa chocadeira, lá dentro do berçário, ele não vai ter esse primeiro contato. Do ponto de vista cerebral, dizem os entendidos, que esse momento ele só vai recuperar depois de alguns anos. Se ele tivesse aquele primeiro momento, aquele primeiro olhar, aquele primeiro reconhecimento para dizer cheguei, estou bem, ele teria um desenvolvimento cerebral mais acelerado em determinadas áreas do que aquele que foi tirado da sua mãe e colocado num berçário frio. Para vocês terem uma ideia de que como nós somos complexos. A gente pensa que a gente só começa a educar filho quando ele começa a andar e começa a ir para a escola. Não. A gente começa a formar filho quando ele começa a viver. Respirar esse ar que nós respiramos, viver nesse mundo que nós vivemos. Então, a partir desse momento, eu já estou no mundo. E qual é a minha relação com a minha mãe? De total dependência. Eu dependo dela para comer, eu dependo dela para
andar, eu dependo dela para me proteger, eu dependo dela quando eu faço as minhas dejeções, eu dependo dela de tudo. E ela para mim continua sendo uma coisa boa, ela para mim continua sendo um objeto de minha sustentação nessa vida. Por isso a minha relação com a minha mãe é uma relação diferente, é uma relação de ligação, é uma relação que eu me conecto com ela e digo, fica junto de mim, não me largue, porque se você me largar, eu morro. Só que isso não dura muito tempo, porque a partir de um determinado momento, eu vou para a escola. E o que acontece quando eu vou para a escola? Eu vou para a escola e acontece o que aconteceu comigo. Eu era menino em Jiquié, e meu primeiro dia de aula foi um dia que provavelmente era no mês de abril. Vocês vão perguntar por quê, que eu sei, porque estava tendo uma procissão com um anjo nas costas. E para mim a única data que justificaria ter um anjo nas costas durante o ano seria no mês de abril. E eu estava ali na escola, minha mãe chegou, eu chorava muito, me lembro disso. Eu me lembro de algumas coisas da minha infância, mas esse momento eu me lembro perfeitamente. E minha mãe chorava e ela virou para mim e disse, eu vou ali comprar um picolé e volto. Ela deve ter ido comprar um picolé em Vitória da Conquista, porque ela demorou muito de voltar. E eu fiquei ali esperando o picolé e terminou passando o primeiro dia, o segundo. É um ritual. O ritual é o primeiro ritual onde o filho entrega à sociedade para dizer assim, cuide dele. E ele sentir que alguém mais pode cuidar dele além da mãe. Então esse primeiro deslindar é um deslindar muito mais do que físico. É uma separação psicológica que o filho tem da mãe. A partir daí eu começo a ir para a escola e aí já vem o meu desenvolvimento. Observem que eu estou com 5 anos, 4 para 5 anos, e eu passei esse tempo todo acreditando que a minha mãe era tudo que me protegia. Eu dependo dela para tudo. A partir de um determinado momento eu vou ter que descobrir que o lema da minha vida é te vira nos 30, porque é por minha conta e mais ninguém. Então eu vou ter que aprender a me virar, fazer as coisas sozinho. Eu vou ter que fazer tudo de uma forma que fique legal. Então eu começo agora a tentar me separar dessa minha relação com a minha mãe. Quem vai me ajudar muito nisso? Meu pai. Porque o meu pai tem uma relação com a minha mãe de marido e de mulher. Embora eu tenha uma relação com a minha mãe, e eu até tenha, segundo os desentendidos também, algum tipo de desejo, mas não é o mesmo que o meu pai tem. Porque o meu pai, ele chega ali e sai com ela, ele é o dono, de certa forma, daquela relação, não sou eu. Eu tenho que aprender a gostar da minha mãe de uma outra forma. Quem me ensina isso é a relação do meu pai e da minha mãe. E eu vou vivendo nessa construção, a minha mãe me dá proteção, meu pai me apresenta ao mundo, e é assim que eu vou desenvolvendo a minha consciência de quem eu sou, do que eu sou e de que maneira eu posso existir. Muito bem. A partir do momento em que eu começo a me firmar, eu vou agora, já tenho por volta de 10 para 12 anos de idade, meu pai vai me levar na escola. E ele tinha um hábito chato de me dar um beijo no rosto. Eu gostava disso. Mas eu gosto disso quando meus colegas não estão vendo. Porque quando eles estão vendo, eles vão pensar o que de mim? Que eu sou um menininho, né? Que eu sou um Zezinho criado com vó. Eu não quero isso. Eu quero que eles saibam que eu sou um cara lá danado, que eu não tenho essa coisa. Então, quando meu pai está na frente da escola, ele vai falar comigo, eu já saí do carro e não quero saber dele. E a partir daí eu estou construindo um exercício de me libertar. Observe que toda essa rigidez do jovem, do adolescente, é no fundo um grito de liberdade, porque ele precisa de alguma forma que uma força maior do que o seu desejo separe ele daquela relação. Porque se ele continuar ali, ele vai ser um dependente da mãe e do pai o resto da vida. Então são rituais, são os 15 anos da filha, é aquele momento, né, do menino que é batizado. Quando na tribo de índio, como é que é feito isso? O menino chega numa determinada idade, o pai chega lá e joga ele dentro de um balde cheio de formiga, e ele tem que sair lá de dentro, porque depois que ele sair dali, ele agora é homem. Ele agora é um guerreiro. Não compra um mini-mundo para ele.
bota ele lá para tomar banho com o jacaré. Vai tomar um banho ali com o jacaré, se você sair do outro lado, porque você é um guerreiro. Então esses ritos iniciáticos das nossas vidas, esses ritos de passagem, são fundamentais para que a pessoa de alguma forma diz, o que passou, passou, daqui para frente é outra vida. E a gente vai construindo esses ritos. Só que essa busca por autonomia, ou seja, por eu ser dono do meu destino, não depender de ninguém, ela é muito mais um desejo do que uma conquista. Porque embora eu queira realmente ficar sozinho, embora eu queira realmente ter ser o dono do meu nariz, muitas vezes eu não consigo. Porque aquela dependência que eu construí minha vida inteira é muito intensa, é muito forte, principalmente se ela não foi bem resolvida. Então eu vou continuar dependendo psiquicamente de alguém, mas na minha razão, no meu desejo, eu não quero isso. Eu quero me libertar. Aí vem aquilo que é a chamada solidão desejada. A solidão desejada é a solidão do jovem que quer ficar trancado no quarto, jogando na internet, que quer ficar ali, quando você vai para uma festa, um negócio, ele está ali no canto, você diz, menino, por que você está aqui no canto? Observe que é um sofrimento, porque ali está um processo de desconstrução e construção ao mesmo tempo. Ele está tentando encontrar da forma dele, da maneira dele, uma maneira de dizer para si mesmo que ele tem capacidade de se separar. Muitas vezes é complicado. E essa solidão desejada vem com a situação de quero morar só, quero viver só. Quando eu quero morar no interior, eu quero viver, estudar fora. Né? Então são coisas que o jovem tem esse desejo de sair da casa dos pais. Sabe como é que funcionava isso antigamente? Era muito comum as moças que casavam com 15, com 14 anos, com 16 anos. Por quê? Porque queriam se libertar do jugo do pai. Mas aí vem uma grande armadilha, né? Porque a partir daí a gente não consegue fazer esse rito. A moça que se casava com 14 anos se libertava do pai e virava agora escrava do marido. O jovem que tentou morar sozinho e etc., encontrou uma namorada. E o que é que ele fez com essa namorada? Transformou a namorada em mamãe. Ele passa a ter agora com a namorada uma coisa que é extremamente maravilhosa. Ele depende psiquicamente da menina e ao mesmo tempo pode ter com ela tudo o que ele quiser e sonhar, porque o seu desejo com ela não tem limitações. Então é uma fase de descoberta do outro como possibilidade de expansão dele mesmo. Então ele não continua mais agora sozinho nem autônomo. Ele é dependente de outra pessoa. Vocês conhecem alguém assim? É pouco? Vocês já viram isso acontecer? Eu diria que nessa sala temos todos nós, que de alguma forma dependemos de outras pessoas. Se não conscientemente, inconscientemente. Porque isso não é uma patologia, uma doença. Isso é uma coisa normal. Porque ninguém tem, vamos dizer assim, a perfeição desses ritos. Isso tudo que eu estou falando para vocês, dessa criança que está crescendo, é a criança ideal. Mas isso não quer dizer que ela vá, de fato, passar por tudo isso dessa maneira. Então, quando nós entramos nas nossas relações emocionais, quando nós começamos a nos relacionar com outras pessoas, o que acontece com o homem e com a mulher? A mulher quer buscar no marido o pai, e o marido quer buscar na mulher a mãe. Então diz assim que a menina casa com aquele rapaz que é parecido com o pai dela. E o rapaz casa com aquela moça que é parecida com a mãe. Por que isso? Porque no fundo, nós estamos buscando o paraíso perdido. Estamos buscando aquele momento de proteção que foi extremamente importante no começo da minha vida. Isso é sadio? É necessário. É sadio? Será? É necessário. É necessário? Pronto. Do ponto de vista psíquico, é. Por quê? Porque eu preciso completação da minha identidade a partir de um diferente. Mas isso, do ponto de vista da relação, ótimo. Mas do ponto de vista da dependência, não. Por que não? Porque se
essa pessoa for para mim um complemento do que falta em mim, quando essa pessoa vai embora, o que é que eu faço comigo? É como se eu tivesse duas pernas e uma resolvesse ir para a conquista e me deixar aqui em Salvador. Eu caio. E por que a gente tem medo de acabar as relações? Por que a gente tem medo de acabar as relações? Com medo de sentir essa perda. Não é porque a outra pessoa é maravilhosa, perfeita, é porque a gente sabe que não é. É porque simplesmente, se ela for, eu agora não estou mais me sentindo seguro, porque ela de alguma forma me completava naquilo que me faltava, mesmo que ela não fosse uma pessoa. O que acontece no primeiro momento do encontro do namorado e da namorada? Ele não sabe, ela não sabe quem ele é. Mas à medida que a relação vai acontecendo e que tem um pouco de paixão, ela começa a ver que ele não é exatamente essa parte toda que falta, mas ela quer transformar ele de qualquer jeito nessa parte que falta. E é por isso que muitas vezes a princesa beija o sapo, transforma ele num príncipe. Você já viu isso na história de criança? A princesa beija o sapo e o sapo se transforma num príncipe. Quando é que o sapo pode se transformar num príncipe? O sapo será sempre um sapo. É por isso que depois de passado algum tempo, quando ela vai virar para o príncipe, ela encontra Shrek. Porque aí em Shrek, ao invés de Shrek virar o príncipe para casar com a princesa se transformou em Shrek. Vocês estão brincando com história de criança? Não brinquem não, porque a história é para adulto. É exatamente o que acontece. Shrek é um ogro que não se transformou. Fiona é uma princesa que por dentro é um ogro. E que depois que essa relação acontece, ela bota para fora o que ela verdadeiramente é. Então, essa situação é uma situação que cria casais dependentes um do outro. Por que você depende do outro? Porque falta em você alguma coisa. Está claro isso? Aí o que eu faço para não me sentir assim? Eu começo a criar fantasias. E eu começo a me envolver em diversas situações. Eu começo a participar de diversas coisas. Eu começo a buscar desesperadamente pessoas que estejam em volta de mim e faço tudo, mas tudo possível para que elas me aceitem. Esse é o grande problema nosso. Porque se eu chegar no grupo e botar para fora as minhas unhas no primeiro momento, o que é que o grupo vai fazer comigo? Vai me repelir e eu não sou aceito. Então não serviu essa minha estratégia. Eu tenho que chegar de mansinho, caladinho, né, me comportar, ficar olhando os outros, ver como é que os outros, o padrão de comportamento do lugar. A partir desse momento que eu vejo esse padrão de comportamento do lugar, é que eu começo então a agir. Eu começo a me manifestar. Então eu vou me adaptando na força das circunstâncias para que aquelas pessoas me aceitem. Mas é muito grupo que eu participo. Se eu estiver na casa espírita, o padrão é que aqui eu tenho que chegar de alguma forma, dar um abraço, sorrir, falar baixo, cumprimentar as pessoas, não é? Ter sempre um coração disponível para alguém. Mesmo que quando eu sair daqui, eu não faça isso. Mas aqui, eu tenho que fazer isso de alguma forma. Se eu for de uma outra denominação religiosa qualquer, eu tenho que carregar um livro embaixo do braço, eu tenho que fazer aquela pose, vestir uma roupa bem fechada. Eu tenho rituais que eu sigo para que aquelas pessoas digam: você é igual a mim, nós estamos aqui com uma identidade, portanto nós nos identificamos muito bem. Então eu começo a criar estruturas que vão me dando aceitação, porque eu estou cada vez mais fugindo de mim. Como é que eu paro em casa? Eu não paro em casa. Quando é que eu penso na vida? Eu não penso na vida. Quando é que eu faço alguma reflexão sobre se está bom ou se está ruim? Porque quando eu chego em casa eu vou assistir Ratinho. Aí eu assisto o Ratinho, depois vem Gugu. Aí depois de Gugu vem Faustão. Depois de Faustão vem, diz outro aí, Bocão. Aí depois de Bocão vem outro, Varela. E minha cabeça? Eu vou dar um número para vocês, que é o seguinte, que essa semana eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei esse número. Os pesquisadores fizeram um trabalho dizendo que se você viver 50 anos a mais, uma pessoa tem 30,
Aí ela vira para Deus e diz: eu quero viver 80 anos. Então você tem mais 50 para viver. Se nós vivemos a vida como nós vivemos normalmente, nós passamos por dia cerca de 16 horas acordados. Isso é em média. Dorme mais ou menos 8 horas por dia, 16 horas, nem todo mundo faz isso. Mas a maioria faz. Então, 16 horas por dia. Sabe quantas horas por dia a gente passa pensando no que está fazendo, conscientemente? Cerca de 2 horas. 14 horas por dia eu estou no modo automático. Eu como sem saber o que estou comendo. Eu vou andando sem saber para onde eu estou indo, pensando já no dia de amanhã, no brigadeiro que eu vou fazer para o aniversário da menina no final de semana. E eu já fico ali preocupado porque não sei o que, a conta de luz de ontem não paguei, eu vou ter que pagar daqui a 5 dias. E aquele momento, aquela hora, aquilo que eu estou fazendo não existe. Não existe. Então, quando termina o dia, eu não sei o que eu fiz. Quando termina o dia, eu procuro assim: eu tomei café o que mesmo hoje? Não lembro. Eu fui hoje, fui ontem, fui anteontem para tal lugar? Não lembro. Por quê? Porque as coisas passam por nós sem que nós fixemos as coisas em nós. Então, se eu viver 2 horas por dia consciente, você sabe quantos anos conscientes eu vivo em 50 anos? 6 anos e 3 meses. E a gente diz que a vida é curta. Então, se o homem vivesse consciente às 16 horas por dia, ele viveria 8 vezes mais do que ele vive hoje. Simples, né? Sem tomar um remédio, sem comer uma raiz de uma planta mágica que dá longevidade, sem jogar moeda em lugar nenhum, simplesmente vivendo a vida, olhando para ela e aproveitando cada momento da vida como se fosse o único momento da vida. Então, esses disfarces para fugir da solidão, eles me levam a uma sensação de que eu estou vazio, que eu sou um personagem, que eu não sou de verdade, que eu sou irreal. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Vamos supor que eu sou uma pessoa bonita, não é meu caso. Uma pessoa alta, né, com aquele porte atlético, tudo. E eu, de repente, eu começo a me valer disso como se eu fosse realmente um cara. Eu chego numa boate, todo mundo olha para mim, vem para cima de mim, as meninas me adoram, me amam, e eu vivo uma vida absolutamente cheia. 50 anos depois, eu sou uma pessoa idosa. Se eu tinha 25 anos, eu vou estar com 75 anos. Então, não está em mim mais nem a pálida lembrança do jovem que eu era. Eu agora tenho doenças, eu agora tenho possibilidades de morrer, eu agora tenho fraquezas, eu agora tenho fragilidades, eu agora não consigo mais ter as minhas relações com ninguém, eu tenho dificuldade com isso, e as pessoas já me olham diferente. Observe que eu estou agora vivendo um outro cenário. E o que aquele personagem que me sustentou durante tanto tempo faz o que comigo agora? Me abandonou. Me abandonou e agora eu estou numa situação de solidão. Eu começo a construir a relação de solidão, porque solidão não é a ausência de pessoas do nosso lado. Quantas pessoas existem que estão acompanhadas e elas estão absolutamente sozinhas? E quanto mais acontece isso, mais eu entro no meu modo carência, o meu botão carência, e mais eu preciso da minha tampa de panela para me completar. Se eu não tiver perfeita aceitação de mim mesmo, se eu não estiver perfeitamente em posse das minhas faculdades, de me amar e de me perceber, eu vou estar sempre querendo que alguém me complete. E normalmente onde acontece essa relação, nós que somos casados, dentro de casa. Quando a relação não é conflituosa, quando é uma relação verdadeiramente assim, de construção, onde as pessoas veem no outro um verdadeiro companheiro, ele passa a ser para ela uma referência, e ele passa a ser, né, e vice-versa. Então você passa a ter aí agora uma relação dos dois, um dependendo do outro. E aí o que acontece? A vida ela é cheia de vida e também ela tem um tal do momento que chama a morte.
E quando a morte chega, ela é uma perda, ela não é como um rompimento de relação. O rompimento de relação deixa mágoa, a morte deixa dor, a morte deixa falta, a morte deixa ausência, a morte não deixa raiva. A raiva pode ser até um remédio para se livrar daquela dor, mas ela deixa a sensação de que perdeu, de que está faltando, de que é um buraco irrecuperável. E existem pessoas que viveram essa relação com o outro, com o companheiro, com a companheira, e quando o companheiro morreu, simplesmente a vida acabou. Por que acabou? Porque minha vida era meia vida, eu dependia do outro. Há uma polêmica muito grande na doutrina espírita em relação à alma gêmea. Muitas pessoas acreditam em alma gêmea. Dizem assim, eu encontrei minha alma gêmea. Muitas vezes a pessoa diz, encontrei a tampa da minha panela para tapar os buracos que eu tenho em mim. Porque a alma gêmea seria como se a espiritualidade criasse dependentes um do outro para se completar. Quando no fundo, todos nós temos que ter autonomia para tomar nossas próprias decisões e somos avaliados do ponto de vista de consciência isoladamente, não pelo outro. O outro é o outro, eu sou eu. Está claro isso? Muito bem. E existe uma outra relação que não é essa. É aquela relação onde eu estou casado, mas eu me sinto só. Eu estou em casa, tenho filhos, pessoas que vivem comigo e eu me sinto só. Por que eu me sinto só? Porque ela agora, a outra pessoa que está comigo, ela é tão dependente de mim quanto eu sou dela, mas ela não consegue me dar aquilo que eu preciso mais, eu não consigo dar a ela o que ela precisa mais, mas ao mesmo tempo a gente vive. A gente vai levando a vida, vai tocando o barco. E aí, quando o poeta diz assim, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, eu fico ali sonhando, acordado, né? Juntando o antes, o agora e o depois. Que é aquela vontade de querer que o tempo volte no tempo do namoro, onde era tudo legal, que eu comia pipoquinha junto, não é? E aí ele diz, por que você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim. É a carência daquele momento. E não é por nada que essa música se chama Sozinho. Ok? Então, é essa situação que vai acontecer nas nossas vidas, dentro das nossas casas. E nós vamos construindo uma sociedade de pessoas carentes. Pessoas que têm necessidade sempre de uma tampa de panela. Porque a nossa autonomia não rolou, não funcionou. Existe uma outra situação que é além do lar, que é no trabalho. Nós temos relações frias no trabalho. É o lugar que a gente passa mais tempo, passamos mais tempo no trabalho do que com nossos filhos, com as nossas esposas, com a nossa família. Mas é uma relação superficial, fria, uma relação que não tem amorosidade. E por conta disso, nós vamos para o trabalho e passamos o dia nos sentindo só. E hoje tem uma forma da gente escapar disso, qual é? O computador, o celular. Você chega no elevador, antigamente as pessoas não tinham o que fazer com as mãos. Você tinha que botar a mão aqui e ficar olhando para a pessoa. E não tinha como não dar um bom dia. Não é verdade? Olha o que acontece hoje. E o outro. Acabou a relação? Não tem. Chega num restaurante. Eu conheço uma relação de casal novo quando eles estão conversando. Quando eles estão no celular, tem pelo menos uns 3 meses que já se conhecem. Por quê? Porque há um distanciamento. E isso tudo é uma fuga para não pensar na vida, para não discutir, para não ter que refletir.
É uma espécie de um remedinho que eu tomo para poder anestesiar da minha consciência que está pesando. E obviamente que essa solidão compartilhada, ela é muito complicada. Vocês estão vendo que a palavra solidão não é o isolamento. O isolamento é solitude. Quando a pessoa se retira e fica ali no canto, é solitude. E aí o poeta diz: solitude não é solidão. Solitude é quando eu saio e vou ali no cantinho. Solidão é quando eu estou me sentindo vazio. Quando eu sinto que falta em mim a presença de alguém. Quando eu sinto que falta em mim a presença até de mim mesmo. Aí eu me sinto só. Mas observe que às vezes é extremamente importante você ficar sozinho. Você está desenvolvendo uma atividade lúdica, um livro, escrevendo um livro. Você teria a condição de escrever um livro dia de sábado, numa mesa de bar, com um pagode, no meio do centro, e as pessoas conversando, falando Bahia, do Vitória, você teria a condição de se concentrar para escrever um livro sobre filosofia ou física qualquer? Não dá, né? A cabeça não permite isso. Então, em determinados momentos, você precisa do seu retiro. Você precisa do seu momento. Você precisa se trancar em algum lugar para você ficar só, pensando um pouco, refletindo um pouco. A solidão necessária é aquela solidão que lhe coloca na posição de você ter que ficar sozinho para restabelecer as suas próprias energias. É uma necessidade porque ela não é uma imposição ou um sentimento. Ela é um ato voluntário. E muitas pessoas hoje gostam de viver só, assim. Gostam de ter o seu canto, gostam de ter o seu espaço. Você pergunta se isso é uma coisa boa e a gente vai daqui a pouco falar se é ou se não é. Do ponto de vista do longo prazo. No curto prazo, essa solidão momentânea, pontual, ela é muito legal. Eu tenho uma técnica que é bastante particular. Eu preciso, se eu chegar em casa ali de sexta-feira, como diz o outro, de tampão quente, eu preciso de 2 horas. 2 horas é o tempo que eu preciso para me recuperar. Eu pego o violão, me tranco em algum lugar, vou tocar violão durante 2 horas e depois eu volto e digo: agora eu estou em casa. Vocês observem que isso é uma coisa que a gente tem necessidade, porque você está impaciente, você está precisando arrumar as ideias, você botou um monte de coisa na cabeça, está precisando arrumar as ideias, e aí quando você chega em casa, sua esposa vai trazer para você os problemas do dia, os filhos, os problemas do dia, e você não tem paciência para ouvir, porque o tanque está cheio, você tem que esvaziar um pouco, filtrar, dizer: isso aqui vai jogar fora, isso aqui vai ficar, para dar espaço para caber mais coisa. E aí você volta com o coração aberto para ouvir as situações da sua casa. É uma técnica minha, cada um tem a sua. Tem gente que acorda 4 da manhã, com o silêncio da madrugada, vai meditar. É absolutamente saudável fazer isso. Está todo mundo dormindo, então eu fico lá no meu canto e sou de silêncio, boto uma musiquinha, vou meditar. 4 da manhã, uma boa hora para meditar. Então esse ciclo é individual, cada um tem o seu desejo, sua hora, seu momento. Não é? Então, quando você vai compor, você vai escrever, você vai fazer um trabalho, ou você vai filosofar ou pensar na vida, é importante que você esteja com você, especificamente com você. Se vocês buscarem o Evangelho, existe uma passagem no Evangelho que fala sobre a questão da oração. E quando é dito lá que Jesus ensinava a orar, ele dizia assim: não faça como aquelas pessoas que ficam na rua gritando para todo mundo ouvir. Não faça jejum para ficar muito magro, porque senão as pessoas vão ficar olhando e vão dizer: coitado de você que está rezando. Não, quando você for orar, você se tranque no seu quarto interior. Peça em segredo, que em segredo você será recompensado. Esse é uma boa indicação com relação a esse momento de oração, onde contemplação, que você fica sozinho para poder justamente se encontrar, fazer suas conexões, orar e tudo mais. Então, a solidão, como qualquer coisa que você sinta, ela não é necessariamente ruim. Nesse momento, nós estamos falando aqui muito mais da solidão física,
do apartamento social, da solitude, do que verdadeiramente da solidão. Porque isso não dá perda, não dá sensação de vazio, você não se sente mal, ao contrário, você se sente bem de estar naquele lugar, daquela forma, por uma opção. Quantas pessoas não resolvem viajar sozinho para ficar um tempo só? Né? Namorado dá tempo, precisa de um tempo. Não é assim? Precisa de um tempo. E aí vai o tempo. Então, essa coisa do casamento, o casamento não tem dar tempo. Já pensou se a mulher virar para o marido, eu preciso de um tempo? Fica legal, né? Então as pessoas têm que lidar com os seus quartinhos, com os seus violões, para poder lidar com esse tipo de situação. Cada um encontrar seu método, sua forma de estar só. Essa solidão, ela é necessária. Mas existe uma outra solidão, que é uma solidão que vem a partir, como eu falei para vocês, da velhice. Vem a partir da pobreza. Vem a partir da sensação de que eu fui excluído da vida. Obviamente que toda a solidão que eu estou falando aqui tem a ver com a minha percepção, não a do outro. Tem a ver com a minha ausência, não a ausência dos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu citei aqui, dois casos. Primeiro, eu vou falar sobre riqueza e pobreza. Imagine uma pessoa rica, tem muitos amigos. Ela é uma pessoa que bomba, como se diz aqui na sociedade, arrebenta a boca do balão. E obviamente que essas pessoas que são muito alegres, festivas e que gostam de coisas boas, tem muita gente do lado, sempre. Porque mariposa só gosta de luz, não é verdade? Então quando o cara está brilhando, as mariposas estão tudo em volta ali, dando volta nele. Quando a luz dele se apaga, as mariposas vão embora, não fica ninguém. E ele começa a ver que ele é um lixo, que ele não era nada, que ele achava que ele era o rei da cocada e ele agora não é mais nada, ele agora está simplesmente sozinho, porque não era ele que atraía as pessoas, era a sua condição social, e a partir daí ele está só, e é uma solidão muito ruim, muito ruim. Ela foi induzida. Por que ela foi induzida? Porque pessoas aqui no mundo têm a condição de nascerem, viverem, morrerem cercados de pessoas, por bajuladores e de outras coisas mais. Eu me lembro aqui em Salvador de uma pessoa, sem julgar, sem nada, isso aqui não tem nenhum julgamento, até porque eu tiro completamente política dessas nossas conversas, mas eu me lembro muito do enterro de Antônio Carlos Magalhães. Uma pessoa que foi queridíssima, uma pessoa que foi amada por muitas pessoas, odiada por alguns, polêmico, mas uma pessoa que quando as pessoas pensavam no dia que Antônio Carlos morresse, Salvador iria parar. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Antônio Carlos Magalhães morreu, tinham poucas pessoas no enterro dele. Poucas em função do tamanho dele para o estado da Bahia. E isso mostra o quanto, na verdade, tinham pessoas que estavam ali em busca daquela luz acesa. A luz apagada não interessava mais. E muitos de nós vivemos ainda a ilusão de que as pessoas estão em volta de nós por conta dos nossos atributos externos. Eles são absolutamente perecíveis. A única coisa que nós não perdemos é a nossa identidade espiritual, a nossa consciência, a nossa vontade de acreditar em nós mesmos, de sermos nós mesmos, de agirmos como nós mesmos. Essa é a situação única que a gente não consegue perder. E é por conta disso que a gente precisa exercitar essa reflexão acerca dessa possibilidade de que tudo que eu tenho hoje, que me identifica, que pode ser tirado de mim, que pode ser tomado de mim, se eu sustentar minha felicidade nisso, eu estou perdido. Porque se alguém tomar, acabou. Aí vem o outro lado da história. Eu sou novo, eu sou bonito, vigoroso, tenho tudo, corro 200 km por dia, ando de bicicleta, ando de barco, faço tudo e tal, e tenho muitos amigos, grupos de pessoas que compartilham dessa minha alegria, dessa minha vontade de viver. Mas o cansaço chega, as forças físicas vão amainando, e a gente percebe que os filhos, quando não estão nessa relação de responsabilidade com seus pais, eles não têm muita preocupação com o pai doente. Eles têm uma obrigação, mas é uma obrigação porque eles agora já têm família, têm os seus próprios filhos. Então a família, o pai e a mãe vão ficando meio que
Né? Quando casa, a mãe já sente aquela sensação do ninho vazio, aquela coisa do abandono. Mas é mais do que isso. É um telefonema que não rola, é aquela coisa que não acontece, e o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo e a gente vai sentindo falta das pessoas que nós amamos e criamos tantas relações durante toda a vida. Isso também é ruim, porque é uma perda. Porque eu tinha tudo, agora eu tenho nada. Então, no fundo, o que aconteceu nessas duas situações que elas são iguais? Exatamente iguais. No primeiro caso, eu botei a minha felicidade no meu ter. No segundo caso, eu botei a minha felicidade no meu ter. Mas o que é diferente é que eu tenho coisas, agora eu tenho pessoas. E toda carência que me leva a ter pessoas para tapar os buracos das minhas carências, me leva à falta quando essas pessoas vão embora, ou pela morte, ou pela sua própria vontade. E aí, o buraco fica e a pessoa vai embora. Não tapou. É como se eu tivesse um dente sem obturação e tivesse uma pessoa que toda vez que eu fosse comer, botasse o dedo em cima para não doer. Quando essa pessoa vai embora, não tem mais o dedo para tapar o buraco do dente. E aí, quando eu comer, dói. E aí eu vou ficar com medo de ter, de comer. A gente fica com medo de quê? De se relacionar. A gente fica com medo de quê? De sair de casa. A gente fica com medo de quê? De viver. Eu já falei sobre ela, mas é só para pontuar. Essa solidão, ela é muito complicada. Porque ela é uma solidão, porque eu tenho a minha vida inteira para aprender a viver comigo mesmo. E eu não aprendi a viver comigo mesmo, agora eu vou ter que aprender na tora. Alguns conseguem, viu, gente? Nem todo mundo passa por isso de forma ruim, não. É um momento de maior sabedoria, é um momento de maior experiência. Eu agora posso ver a vida com o olhar, não mais da criança, não mais da inocência, mas o olhar real. Eu agora posso ver a vida pelo sabor da própria vida. Eu posso viver mais, se eu prestar atenção mais na vida com o olhar da minha experiência. Por isso que a velhice é uma bênção para o ser humano, quando ela é percebida assim. Quando ela não é percebida assim, ela é uma dor, ela dá depressão, ela dá agonia, porque eu não estou vivendo hoje, eu estou vivendo hoje o desejo do ontem. Eu estou vivendo hoje a vontade de ter 20 anos menos, 50 anos menos. E não dá, o tempo não volta, porque eu não tenho máquina no tempo. O tempo só passa para frente, não vem para trás. Então, é a partir dessa minha construção que eu venho agora e digo assim, pronto, então o ser humano não deveria ter mãe, não deveria ter nenhum problema família, ele nascia, já sabia que estava sozinho, construía a sua identidade, caminhava a sua vida e pronto. Mas não funciona dessa forma, porque temos uma lei de sociedade, é uma lei natural, que nos diz que o homem nasceu para viver coletivamente. Por que eu preciso do outro? Porque, observe de novo a história infantil da Branca de Neve. Como é que a princesa, a rainha má, falava no espelho? Espelho mágico, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? E o espelho dizia para ela, não tem. No dia que ela topou o olho com uma menina mais nova, o espelho olhou para ela e disse, tem, é aquela moça lá. Observe que a beleza dela não estava nela, estava no espelho. Quando o espelho disse a ela que ela não era bela, ela achou que então, verdadeiramente não era bela. E por isso ela quis eliminar a moça como forma de voltar a ser bela. Então, essa história da Branca de Neve e da Bruxa Má nos leva a refletir que, no fundo, quando eu estou me relacionando, o outro é o meu espelho. Quando eu olho para uma pessoa e aquilo que a pessoa é me dói, eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque segundo Joana de Ângeles, quando eu sinto essa relação do outro, é porque aquele problema não é do outro, é meu. Aquilo é tanto meu, que eu estou vendo aquilo que eu não gosto de ver e estou me sentindo mal. Então, se eu vivesse sozinho,
eu não evoluiria nem espiritualmente, nem nada, porque eu perderia a excelente oportunidade de me relacionar com outras pessoas e, consequentemente, de aprender a viver. Portanto, ninguém pode nesse mundo se dar o luxo de ficar sem ninguém. O que é que nós precisamos fazer do ponto de vista da nossa existência? A única coisa que nós precisamos fazer é aprender a viver com quem? Com a gente mesmo. E como é que você aprende a viver com você? Primeiro, se aceitando. Porque imagine que chegasse uma pessoa na sua casa que você não gostasse. Uma pessoa que fizesse tudo o que você não gosta. Você ia fazer como para viver com essa pessoa dentro dessa casa? Você ia viver num canto, essa pessoa no outro canto, de preferência que você não visse ela hora nenhuma do dia. Não é verdade? E quando essa pessoa que você não gosta é você mesmo, como é que você faz? Aí você faz tudo isso que eu estou dizendo aqui. Você assiste primeiro o Chacrinha, depois o Faustão, depois o Domingão, depois o Ratinho, depois Varela, e vai assistindo até o momento em que você está sono e vai dormir, porque você já dormiu tanto, sem sonhar, agora você vai dormir para ver se come um pouquinho. E com isso, ao invés de viver 6 anos, a gente às vezes pode viver em 50. Então, o momento, muitas vezes, é de você se aceitar. É você olhar para você como um ser humano que é digno do seu amor, da sua dedicação. E a partir desse momento em que você se encontra com você mesmo, mesmo que você esteja ausente dos outros, você jamais estará só. Porque você se completou. Você foi capaz de entender você e se aceitar. Você foi lá dentro do seu eu, no fundo do seu coração, e resgatou aquela parte que lhe faltava, para você dizer, olha, o que está me faltando é exatamente o que eu tenho dentro de mim, mas que eu não queria enxergar. Porque essa parte de nós está dentro de nós. Ela foi abafada, ela foi escondida pelas nossas percepções, mas ela continua lá dentro da gente, exatamente aonde ela estava sempre. E uma hora ela vai aparecer. Uma hora ela vai chegar aqui, ó, eu tenho a minha parte que eu sei que é, uma que eu não sei. Quando essas duas estiverem juntas, eu serei um indivíduo. Indivíduo quer dizer não dividido. Então, para eu me individualizar, para eu fazer a minha individuação, eu preciso trazer esses conteúdos à tona e me aceitar. Porque eu sou assim. Não é Gabriela que está assim e diz, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. É você ter humildade de saber que ainda não é um ser perfeito e que essa parte daqui pode ter coisas boas, como também pode ter coisas ruins. Assim como aqui também tem coisas boas e coisas ruins. Então eu tenho que trazer isso para cá, olhar um, olhar o outro, ponderar um no outro, tirar o que é ruim para ficar o bom. É que a gente ouve na doutrina espírita falar que nós somos do átomo ao arcanjo. Essa aí é a nossa viagem. Como é que eu vou ser um anjo se eu ainda continuar carregando dentro de mim as pedras do meu próprio mal? E se eu continuar negando me encontrar comigo mesmo? O que é que vocês acham que a gente veio fazer aqui na vida? A gente nasceu para quê? Para aprender, né? Para aprender, o que mais? Evoluir. Mas a grande maioria de nós pensamos que viemos aqui para existir, para ganhar, para vencer na vida. O que é vencer na vida? Vencer na vida é obter o que a vida entrega aos vencedores do mundo material. Mas vencer na vida, do ponto de vista espiritual, significa justamente avançar muito nesse encontro do próprio eu, com o seu eu interior, com suas vontades, com suas maldades, resolvendo essas questões lá no fundo, para você sair daí uma pessoa melhor, um espírito melhor, sem se sentir mal na solidão. A solidão existe no mundo porque as pessoas estão ausentes de si mesmas. Isso é o que está aí de forma mais evidente. As pessoas não se percebem que elas têm dentro de si potenciais absolutamente inimagináveis, de grandeza, de possibilidade, que ela pode explorar isso muito bem,
Ela pode trabalhar isso muito bem e ser muito feliz com o pouco que tem, mesmo não sendo considerada na vida material uma pessoa vitoriosa. Ela é vitoriosa na sua vida individual, que é o que absolutamente importa. Quando estavam para matar Sócrates, Sócrates foi um filósofo, que muita gente ouve falar dele. Mas ele teve um episódio na sua vida que foi a sua própria morte. A morte de Sócrates, eu acho que fez ele ficar mais conhecido do que a própria vida dele. E Sócrates, quando vai morrer, os discípulos dele estavam chorando. Até os guardas abriram a cela para ele ir embora, para ele fugir, contanto que ele não voltasse mais. Ele disse: eles estão pensando que isso aqui é Sócrates? Não. Isso aqui, eles vão matar isso aqui, mas não vão matar Sócrates. Ele cria na imortalidade da alma, na possibilidade da manutenção da consciência após a saída do corpo. Ele acreditava que a alma, quando saía do corpo, ganhava potencial, se transformava em algo muito grande. E era isso que eles acreditavam no passado. Mas era absolutamente verdadeiro. É por isso que quando você pega os livros da doutrina, tem um capítulo especificamente sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita. Porque eles trabalhavam esse conceito. Esse conceito que é conceito da vida após a vida, da possibilidade de uma reencarnação, da possibilidade da iluminação a partir do esclarecimento das almas que somos. O homem que se ilumina, como diz aqui Clarice Lispector, que minha solidão me sirva de companheiro, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plenamente. Me bastar. Me bastar ao ponto em que eu tenha a vida coletiva, me relacione com as pessoas, mas eu não necessite psiquicamente, nem de forma dependente das pessoas, nem das coisas. Eu seja autossuficiente na minha própria existência, e é isso que a doutrina espírita está tentando nos ensinar. A doutrina espírita não veio para transformar pessoas em seres mais crentes em Deus ou em Jesus Cristo. A doutrina espírita veio para trazer esclarecimento. Esclarecer significa ter consciência do ser imortal que somos. A partir daí, o que é que eu faço com isso? Lido com as minhas carências, entendendo que isso é uma coisa normal. Eu era um neném, criei todas as dependências, hoje eu vivo nas minhas carências por conta de esses ritos não realizados, as passagens que não foram feitas. O que é que tem errado nisso? Nada. Podia ser diferente? Podia, mas não foi. E aí eu faço o quê? Nada, aceito como foi. Dessa vida foi assim, na próxima talvez seja melhor. Mas eu preciso transformar esse limão numa limonada. Eu preciso fazer com que isso agora sirva para mim como estímulo, para que eu possa agora fazer me encontrar, fazer a minha realização pessoal e ser feliz. Porque esse sim é o propósito da existência, encontrar luz, razão e felicidade, ainda nessa vida, de uma forma plena, de uma forma absolutamente cheia de razão e cheia de felicidade. Que assim seja.